Ei, jovem! Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Que alegria é receber você aqui com a gente. Tô aqui para gravar mais um episódio. Tenho uma convidada muito especial para apresentar para vocês. Espero que você goste do papo que a gente vai ter aqui hoje. Mas antes da gente começar, eu tenho que fazer um merchan aqui de novos patrocinadores que a gente tem aqui no canal do Ei Jovem. Graças a Deus, nós agora temos algum patrocínio. Quero apresentar para vocês um relógio da marca Nosso Smart. A loja Nosso Smart, ela veio para apresentar a tecnologia, os melhores smartwatches do mercado. Então você vai ter uma surpresinha, mas antes eu quero falar desse modelo aqui para vocês, o XH9. É um relógio que tem diversas funções que eu tenho até que ler para vocês, de tanta tecnologia que ele oferece. Ele faz e recebe notificação. Ele faz e recebe ligação, recebe notificação, tem um modo saúde, controla ali o seu índice de calorias, quantas calorias você está perdendo, te ajuda também com monitoramento de esporte, monitoramento do sono, controle de música, calculadora, cronômetro para você usar na academia, tem senha caso você queira que ninguém acesse nenhuma informação dentro do seu relógio, idiomas, incluindo o português, você pode deixar o seu relógio em inglês, chinês, no idioma que você preferir ali, coloca a foto na tela também, se você quiser ver, e muito mais, que é muita informação nesse relógio. Então, eu quero deixar aqui para vocês que conheçam a loja Nosso Smart, a patrocinadora aqui do Ei Jovem Podcast, e todo mundo que chegar lá para conversar com a loja e falar, eu vim pelo Ei Jovem Podcast, você recebe 10% de desconto em todos os aparelhos. Então, vai lá, chega, manda sua mensagem, tá bom? Que todo mundo vai te atender lá com muita alegria e te apresentar os melhores modelos, aquele que é mais do seu interesse. Esse aqui já tem dono, que a gente vai estar dando para nossa convidada, acredita? Vocês vão conhecer ela já já. E vou falar aqui também de mais um patrocinador do nosso canal, que é a agência de marketing digital ABL, que está oferecendo diversas promoções também para levar o marketing para sua loja, para sua empresa, para aquilo que você quer, né? Você quer alcançar algum cliente que talvez esteja muito difícil, uma pessoa que você não consegue chegar fisicamente, o marketing da ABL vai te ajudar nisso. Então, deixa aqui também no cardzinho como você pode achar a ABL, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado a todos os nossos patrocinadores. Deixar aqui o relógio da Laís, né? E falando em Laís, estou aqui com ela, Laís Azevedo. Que alegria receber você aqui. Laís, que é uma pessoa muito especial para mim, mas vou deixar ela estar se apresentando para vocês aí, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela acolhida de participar desse podcast. Já que queria há muito tempo participar. E aí, hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade e nossa agenda bateu, né? Graças a Deus. Como o Igor falou, eu me chamo Laís, eu sou membro da comunidade Shalom, sou membro da comunidade de Aliança com Promessas Definitivas no Carisma. Vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso ao longo do episódio, né? Trabalho com educação. Bom, acho que é isso por enquanto para me apresentar e estou muito feliz de estar aqui no podcast. Muito obrigada pelo convite. Nós também estamos muito felizes em te receber, Laís, que é uma grande expressão para nós no Carisma e expressão em muitas outras áreas também dentro da igreja. E a primeira pergunta que eu quero te fazer aqui, para a gente puxar um bom papo, é como foi que você conheceu a Deus? Como foi a sua primeira experiência? Como foi esse primeiro contato? Bom, eu tive a graça de nascer numa família católica, então eu tenho contato com a fé, com a religião desde pequena. Minha avó era, por exemplo, daqueles movimentos apostolado da oração, grupo da misericórdia, mãe peregrina. E então eu tive esse contato desde cedo. Mas a minha experiência pessoal com Jesus, ela foi na minha adolescência. Eu tinha mais ou menos uns 15 anos ali. Eu estava com as minhas amigas no ensino fundamental, se eu não me engano ainda, o início do ensino médio, e aí a gente estudava atrás de uma paróquia. E todo mundo naquela época estava fazendo o crisma e tal. E aí eu não tive muito interesse, assim, porque eu fiz a primeira comunhão e não fiz direto o crisma, né? Me distanciei um pouco da igreja, aquele período que é comum entre os jovens, né? Fazer a primeira comunhão se distancia um pouco. Foi assim comigo também. Mas aí minhas amigas estavam nesse movimento de querer fazer crisma, e eu meio que, por modinha, por embalo, falei, vou fazer junto com elas. Fiz a catequese do crisma, me crismei, e logo depois, nessa paróquia, que é a paróquia São José, para quem conhece a região ali do setor, acho que é Sabará, teve um grupo de jovens, um grupo de oração jovens da Renovação, e convidaram a gente para o seminário de vida no Espírito Santo. E eu lembro que a gente aceitou o convite, participou. No seminário, já estava no dia da efusão. O dia que eu fui era o dia da efusão, recebi o batismo no Espírito Santo, e ali foi meu encontro pessoal com Jesus. Então, a partir dali, eu
já tinha recebido o crisma e na igreja isso é assumir a fé. Com o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito, eu tive essa decisão ainda mais profunda e dei seguimento. E esse encontro com a pessoa de Jesus, mas e depois um pouco da caminhada assim com o encontro com o carisma, como foi? Sim, aí aquele movimento de grupo de jovens era muito sedento por Deus. E na nossa diocese de Santo Amaro, para quem não conhece, ela é berço de muitos carismas. A gente tem aqui outras vocações, como os salvistas, as próprias carmelitas mensageiras do Espírito Santo. Então a gente tinha curiosidade, a gente ia visitando cada dia num grupo de oração num lugar, em outro, e numa missa num lugar, em outro. E aí chegou o dia de ir pro Shalom. O Shalom não era na casa que a gente tem hoje, o centro de evangelização que a gente tem hoje, ficava perto do bairro do Socorro na época, e a gente foi numa missa. Então eu conheci o Shalom numa missa. Eu lembro que do grupo, todo mundo gostou muito do carisma, mas eu fui a que fiquei mais encantada, assim, com a liturgia, porque até então eu ia pra missa na paróquia com a minha mãe, bem cedinho, com as senhoras do apostolado da oração. Deus abençoe, vocês são excelentes, o centro da igreja é intercessão. Mas eu era jovem, então aquele contexto eu ainda não entendia tão bem, né? E ver aquela missa no Shalom, com a liturgia bem celebrada, os cantos, como a gente conhece, para quem conhece a comunidade e tudo, eu fiquei muito emocionada. E do grupinho ali eu queria voltar sempre. Enfim, aí depois ia de vez em quando nas missas, daí ficava sabendo de algum outro evento no Shalom. Na época a gente chamava muitos artistas católicos da comunidade para cantar, então eu ia num show. Aí eu fiquei sabendo dos cursos de formação, na época eu cheguei a fazer o famoso Fio de Ouro, e assim eu fui me aproximando do Shalom, mas até o período de eu ingressar, demorou aí um certo tempo. Quer que eu conte essa história? Por favor. Então, esse período era da adolescência, né? Então, terminei ali o ensino médio e tudo mais, eu fui fazer faculdade. E no período da faculdade foi o período que eu tive um distanciamento, assim, de Deus e da igreja, por assim dizer. Não por revolta, mas por aquela coisa, minha vida é muito corrida, eu tenho que estudar, não consigo ir pra igreja. Então, eu fiquei uma época até, assim, a missa de domingo, tipo, se desse eu ia, se não desse, ok, né? Mas eu acredito que pela experiência que eu tive com Deus e porque Deus insiste em nos chamar de volta, eu comecei a sentir uma inquietação no meu coração. Porque, só voltando um pouco na história, no período que eu tive minha experiência com Deus, com a pessoa do Espírito e tudo mais, eu me engajei muito. Então, eu comecei a fazer parte desse grupo de oração da paróquia que eu tive a experiência no seminário de vida, aí eu fui ser catequista, aí eu tinha os ministérios nesse grupo de oração, eu fui servir na música, na missa, então eu fiquei bem engajada, e em todos os eventos e tudo mais. Então eu tive um período intenso, assim, vou chamar de uma certa conversão, de mentalidade também e tudo mais, mas depois, com os afazeres da vida e tudo mais, eu fui me distanciando. Daí eu fui sentindo aquele desejo no meu coração, né? Aquela saudade de Deus, por assim dizer. E aí eu comecei eu lembro que eu estudava e passava pelo Santuário São Judas. E um dia eu desci para me confessar. E aí eu pedi para o padre me aconselhar, né? Eu falei assim, padre, eu tô sentindo uma coisa aqui no meu coração, uma inquietação. E aí ele falou, filho, acho que isso é um desejo vocacional, se aproxima de alguma coisa. Então, nesse meio tempo aí, eu fui tentando retornar ao serviço. Então, retornei a servir na paróquia. Eu lembro que eu tava com muita vontade de servir. E na época, tinha o Messenger. Tô entregando a minha idade, em Brasil. E aí, um amigo meu me chamou no Messenger, perguntando como é que eu tava fazendo da vida. Mas o Messenger é recente, né? Porque... Messenger não, mentira. MSN, meu Brasil. Tá vendo? Entreguei a idade de novo, porque até a cabeça não tá lembrando das coisas. MSN. E aí ele perguntou como é que eu tava e tudo mais, que era do mesmo grupo de oração que eu participava. E aí eu falei, tô meio assim, não, eu tô precisando de gente pra servir na música. Então eu fui retomando algumas coisas aos poucos. Mas ainda era pouco, só o serviço na liturgia da música e tudo. Aí foi quando eu fui me confessar, eu tô fazendo uns cortes assim, igual aqueles filmes meio futuristas, que vai pra frente e volta na história, né? E aí o padre falou que talvez fosse um apelo vocacional. Esse padre na comunidade de São Judas também tinha uma comunidade jovem, propôs que eu fosse num retiro de silêncio. Eu fiz esse retiro de silêncio, de escuta, né? Era da comunidade dele, o retiro? Da comunidade... porque o padre era deoniano e ele também dava assistência espiritual à comunidade Caju, comunidade da juventude, né? E o padre me ofereceu livros para... Realmente, ele se tornou meu diretor espiritual naquele momento. E nesse retiro de silêncio, foi um período de escuta. Eu lembro que na última missa do retiro,
o padre fez uma motivação para as pessoas se dirigirem ao altar, ofertarem a sua vida e cantaram aquela música da Eliana Ribeiro, um consagrado para amar. Aí aquilo mexeu comigo. Falei, meu Deus, a minha vida é sua, não sei o quê. Aí foi um momento muito forte de entrega, de reconhecimento. E aí Deus me suscitou, me lembrei da comunidade Shalom. E eu fui procurar onde ela estava. Porque não estava mais no Socorro, que era o bairro aqui de São Paulo, que eu tinha conhecido. Aí eu nem lembro se foi na internet que eu joguei, porque estamos falando aí de 2009, 2010, né? Mas achei a comunidade e aí fui atrás. Aí fui retornando às missas, fui participando dos eventos, aí fui me reaproximando do carisma, assim. Aí eu lembro também, porque a arte sempre me atraiu, né, bastante, e eu vi que tinha um folder de divulgação de um workshop de canto. Aí eu falei, tô servindo na paróquia cantando, o Shalom é bom em canto, vou fazer um workshop. Já fui, né, achando que era por isso. E aí comecei a fazer workshop de canto, e aí fui me reaproximando, ainda mais, eu lembro que também nesse mesmo período de reaproximação, eu ainda fiz uma excursão com o Shalom, porque o Papa Bento XVI veio para o Brasil, e eu fui com o Shalom, enfim. E aí um dia eu estava numa das missas, aí o nosso antigo responsável da comunidade falou sobre o vocacional, aí meu coração acelerou. Porque eu já tinha ouvido falar do vocacional, que era esse encontro para discernir vocação e tudo mais, aí eu senti muita vontade de participar do encontro vocacional. Para vocês entenderem a dinâmica, o encontro vocacional ele é um encontro que acolhe a todos, mas depois ele fecha um grupo para o grupo caminhar e discernir, né? E isso ali já era, a meados de abril, era para o vocacional já estar um grupo fechado. Na sua época ainda tinha, eu lembro de uma Plantão época... vocacional? Que eles falavam que meio que não era uma questão... Tinha um discernimento, claro, para entrar no vocacional, mas não era essa espera que a gente tem de resposta, né? Era um pouco diferente o processo, assim, era... Você ia para o plantão vocacional, mas acho que a acolhida era muito mais... vou usar a palavra livre, por falta de uma palavra melhor, mas assim, era sem menos filtros como tem agora, que são importantes, inclusive, para que a pessoa tenha um melhor discernimento. Mas naquela época era uma outra forma, né, de entendimento. Então foi muito tranquilo. Aí era abril, aí eu fui nesse encontro vocacional e aí a secretária vocacional falou comigo, falou assim, realmente, nosso vocacional agora tá para fechar o grupo, para que caminhem com mais precisão nesse discernimento, né? Mas como a gente conhece você, porque como eu falei, né, eu ia nos eventos, eles me conheciam, assim, como, vamos chamar o que a gente chama hoje na comunidade de obra, né? Eu vou fazer seu acompanhamento, seu plantão vocacional. Então, ela conversou comigo, pediu para eu preencher um questionário, algumas perguntas que eles precisam ter noção, né? E eu contei a minha história, que eu tinha uma câmera na renovação carismática, então eu conhecia Jesus e tudo mais, aquela coisa toda. Ela falou, beleza, então o nosso núcleo vocacional vai rezar e a gente te manda um e-mail com a resposta, se você ingressou no grupo vocacional ou não. Eu, tá bom, tranquila, tal. No meu trabalho, todo dia que eu abro o e-mail, cadê a resposta? Cadê a resposta? Porque o próximo encontro vocacional estava se aproximando. E eu, meu Deus, não vão responder. E eu fiz barulho aqui com o microfone, não pode, viu, Brasil? Vocês vão participar do podcast no futuro, já saibam disso. E aí, eu lembro que chegou tal e-mail e meu coração acelerou. Aí eu falei, meu Deus, por que eu pedi esse negócio? Nada a ver, minha vida tá tão tranquila. Enfim, abri o e-mail e o e-mail começou com então. Toda vez que começa com então numa conversa, meu Brasil, já vem um negócio, alguma coisa ali. Mas então, você foi acolhida na comunidade, no grupo vocacional, fiquei super feliz. E aí eu comecei esse caminho vocacional com a comunidade mais próxima, assim, né? E aí isso que era maio, junho. Mas foi muito engraçado, porque como eu não comecei com todo mundo, aí o povo me olhava assim, do tipo, oi, tudo bom? Então, hoje é dia do vocacional, acho que você chegou mais cedo. Eu falei, não, é isso mesmo, tô aqui no lugar certo. E aí foi assim, que eu ingressei no vocacional e tudo mais. Meu processo de reaproximação do Shalom foi assim. Você quer que eu conte como eu ingressei na comunidade? Já continua o assunto? Com certeza, mas eu queria uma curiosidade no que você estava falando aí. Nesse encontro que você retornou depois, já não estava no Socorro, estava onde?
Estava no Porto do Grajaú. Ah, é que dizem que era uma rixa da Caixa, né? Isso mesmo. Ali, eu achei legal na história porque é bem distante, né? Você me falou que você sempre morou aqui Sim. na região aqui próximo. Eu fiquei curioso se não teve nenhuma amizade, nenhuma pessoa que esteve muito próxima de você, que talvez sempre estava junto, assim, se nesse ponto você caminhou um pouquinho sozinha, foi mais ali Deus te motivando e te fazendo ir mesmo. Esse retorno foi mais sozinha mesmo, foi um impulso de Deus no meu coração, um ímpeto assim, e eu fui sozinha. Porque eu lembro que meus amigos, tipo, gostaram do Shalom, mas iam para outras coisas. Ninguém quis voltar. E eu fui aquela que se identificou. Então, nesse momento inicial, foi mais sozinho mesmo. Aí, depois, me aproximando do Shalom, aí eu fui conhecendo outras pessoas, que inclusive são minhas amigas até hoje, laços de amizade, mas esse momento inicial foi mesmo uma busca pessoal, assim, de encontrar minha vocação, saber... Eu sempre tive isso, assim, de missão pessoal, que Deus quer de mim, sempre me permeou esses pensamentos, assim. Então, eu estava mesmo nessa busca de o que fazer para servir a Deus, como servir melhor e tudo mais. Que legal. E já que você estava na história vocacional, Sim. Como foi o seu ingresso na comunidade? Pois é. Aí, estando no grupo vocacional, a gente vai, para vocês saberem, a gente tem um acompanhador, né, que serve para nos escutar, partilhar conosco aquela escuta de Deus, porque o processo vocacional é você e Deus, né? Você escuta qual é a vontade, também vai alinhando as suas expectativas, o que você quer para a vida, porque é uma descoberta, né? Então, fui trilhando esse caminho vocacional. Me pediram para fechar o discernimento se eu queria caminhar para a comunidade de vida ou comunidade de aliança, porque isso facilitaria, né, as coisas. Estava muito aberta. E aí, inicialmente, eu fechei para a comunidade de vida, porque, enfim, foi esse o entendimento da época. E aí, na comunidade, sempre vai vir para a gente fazer uma experiência vocacional, tanto na comunidade de aliança, nas células que a gente se reúne, como na comunidade de vida, na casa comunitária. E aí, eu lembro que no meu trabalho, na época, era muito difícil férias. Então, eu tive que ir para um lugar perto, porque eu não podia me distanciar, nem me deslocar tanto, até por questão financeira também. E um local que fosse breve, que eu conseguisse retornar. E fiz meu período vocacional, de experiência vocacional na missão de Aparecida. Nossa Senhora sempre no meu caminho vocacional, né? Fiz lá o tempo de experiência e na experiência eu percebi que a comunidade de vida é bela, eu sou apaixonada, foi muito intenso o que eu vivi lá, mas que não era exatamente aquilo para mim, né, como forma de vida. Mas muito interessante também que foi lá que eu senti que eu queria ir em missão. Deus fala umas coisas assim, né? Pronto, retornei da experiência, fiz minha experiência na comunidade de aliança e naquele ano mesmo eu já mandei carta. Meu vocacional durou 6 meses. Nossa. Foi. Aí eu sempre falo, né, que Deus tem pressa, né? Na minha vida teve pressa. Apesar de eu ter dado essa lacuna, desde que eu conheci a comunidade até o período que eu ingressei, porque eu conheci a comunidade em 2003 e só fui ingressar em 2013. Mas nesse período final, assim, de decisão, de ímpeto, já foi tudo mais intenso e rápido. Aí eu recebi a resposta positiva numa sexta-feira da paixão e ingressei na comunidade como postulante. E tô aqui. Legal. Agora no para sempre, né? No para sempre. Já não tem mais volta. Com promessas definitivas. Não há mais volta. Isso aí. E nesse período todo você é uma grande expressão artística, né? Para a comunidade, para a igreja, nossa, você realmente tem um dom muito importante assim nesse aspecto. E eu queria saber se em toda essa história que você contou, a arte sempre esteve presente, ou se teve algum momento específico ali, sei lá, conheci num teatro na igreja ou não, sempre gostei disso antes de conhecer a igreja. Essas duas coisas sempre caminharam juntas, ou teve um momento assim que você falou, não, eu quero seguir essa carreira do teatro, eu quero entender um pouco mais sobre essa expressão artística. Qual foi o momento assim que você se encontrou nesse aspecto? Eu, fazendo uma leitura da minha história, eu percebo que a arte ela sempre esteve presente. Sim. Eu sempre fui uma pessoa artista, por assim dizer, assim, com esse amor, né? Então, eu me lembro da música sempre permear a minha vida, de gostar de escutar música, esse tipo de coisa assim. Na escola, por exemplo, eu lembro de uma professora de literatura que eu tive, que ela estimulava a gente a pegar os livros que a gente tinha lido, e em vez de fazer, de repente, um resumo normal, assim, escrito, ela pedia pra gente transformar em peças. Então, eu recebi esse estímulo na escola também, eu gostava disso. No próprio período mesmo também da Crisma, da catequese de Crisma, tinha as pequenas encenações que eu fazia parte de maneira natural. E eu lembro também que a dança entrou na minha vida por uma questão de saúde. Eu
quando eu nasci, eu tinha um problema ortopédico, não sei se tem um nome correto, mas eu tinha os pezinhos para dentro, usei bota ortopédica, todas essas coisas. E aí um ortopedista recomendou para minha mãe que o balé ajudaria a corrigir de uma maneira mais natural. Não precisaria, de repente, fazer outros procedimentos, cirurgia, esse tipo de coisa. E aí foi assim, minha mãe me colocou no balé, eu era pequenininha mesmo, e aí a arte, essa expressão de arte também foi entrando na minha vida. Então eu percebi isso de maneira natural. E na academia que eu fazia balé, tinha uma paróquia na rua de cima. E a professora de balé tinha um relacionamento com o pároco. Então, às vezes, tinha momentos da liturgia ou apresentações que o padre chamava a nossa academia para fazer uma apresentação. Então, meio que foi permeando ao mesmo tempo de maneira natural. Não foi nada muito programado, foi acontecendo. E quando eu conheci a comunidade Shalom, eu percebi que a arte é uma forte via de expressão na comunidade. E meio que isso foi se alinhando. Então, eu servia na paróquia cantando, voltei para a comunidade por um workshop de canto, porque eu sempre tive esse interesse e as coisas foram se alinhando, assim, não foi nada muito premeditado e foi acontecendo. Então, mas é curioso falar que, apesar de eu ter essa arte permeando na minha vida, fiz aula de dança e tal, eu demorei para me reconhecer artista. Eu até falei isso hoje, estava conversando com os amigos no aniversário, e eles comentando justamente essa questão da arte, né, e tudo mais. E eu falei pra eles que eu demorei pra assumir a minha identidade de artista. Eu sempre falava, eu era a pessoa, a menina que dança, que fez aula. Inclusive, até achava que as pessoas me chamavam por conta disso, por ter uma técnica. Não porque fosse algo vocacional ou algo, né, assim, mais profundo, né? E aí, aos poucos é que eu fui tendo esse entendimento, fui também passando por uma cura interior, de autoestima, também passa por isso, né? E aí fui me assumindo como artista, mas as coisas caminharam juntas, assim. Que legal. E qual foi o momento, assim, que você olhou e falou, a arte, ela é uma boa expressão para a evangelização? Porque eu mesmo, antes de conhecer a comunidade, não tinha a mínima ideia dessa expressão artística dentro da igreja. Até porque, quando a gente está ali no período paróquia, a gente vê duas expressões artísticas, que é a do Natal e a da Páscoa. Muito difícil a gente ver algo fora disso. Talvez alguma coisa muito breve, negócio falando da relação ali, o padre chamar um grupo do balé para fazer alguma coisa assim, mas eu não via algo diferente até eu entrar na comunidade. Inclusive, a minha experiência com Deus tem muito a ver com o canto das Írias, que foi uma expressão artística que eu falo que salvou a minha vida, né? Ver aquele espetáculo fez toda a diferença para mim. Quando você, Laís, percebeu que também era uma grande via de evangelização, que o dom que Deus te deu na expressão artística poderia ajudar outras pessoas a ter uma experiência com o amor de Deus. Eu penso que foi nesse período de conversão pessoal. Começou um pouco na renovação carismática, porque tinha o que a gente chamava de Secretaria da Vida, depois virou Secretaria de Artes, que se falava muito isso nas formações da arte como essa dimensão de evangelização, porque os artistas na Bíblia, né, eram aqueles que iam à frente da Arca da Aliança, então essa missão do artista, né, um pouco também do conteúdo que eu consumia da Canção Nova, do Padre Jonas falando sobre isso, sobre a responsabilidade dos artistas, dos músicos. Então eu fui entrando, tendo dimensão nesse conteúdo a partir daí, dessa experiência com a igreja que eu fui conhecendo. Porque desde pequena, para mim, talvez fosse mais assim, a arte na igreja era a música na missa, né? Então, eu fui consumindo esse conteúdo, entendendo que outras pessoas também falavam sobre isso, mas eu creio que, para mim, de forma mais concreta, foi depois que eu ingressei na comunidade e comecei a ser inserida nessas peças mesmo. Você citou o Canto das Írias, eu fiz parte do Canto das Írias por muito tempo, né? Já fui alguns dos personagens, né? E, como eu falei também, a comunidade tem esse viés da evangelização na arte. Aí eu fui entender essa dimensão já na dinâmica da comunidade, que não era mais algo só para ajudar a celebrar bem a liturgia, para embelezar a liturgia, mas poderia ser, de fato, um anúncio explícito por meio da arte, né? Então, esse meu entendimento foi um pouco depois, assim, né? Que eu tomei consciência. Legal. E você, além dessa expressão artística, de ter tido esse primeiro encontro ali na paróquia e tudo mais com a arte, você teve um período de missão que Sim. foi relacionado também a isso, né? As artes. Eu até hoje não te achei no espetáculo Perfeição. Não achou? Não te achei, mulher. Meu Deus. Já procurei. Gente, eu conheço a Laís, né? A gente
Tem uma relação muito próxima, muito mais do que vocês imaginam. Ela é minha formadora comunitária, né? Isso. Então a gente sempre está muito em contato e eu gosto muito dos espetáculos da comunidade. Como eu falei, a minha primeira experiência com Deus veio através da arte. Então comecei a assistir no Canto das Iras, depois eu fui para Onde Correm os Rios, que é um espetáculo que eu amo muito, né? Bonito. Perfeição, São João Paulo II, foram muitos espetáculos que eu assisti. Aí eu falei do Perfeição e a Laís falou, eu tava no elenco. Eu falei, não tava. Não tava no elenco, não é possível que você tava no elenco. Procurei, não achei ainda, mas provavelmente foi nesse período que você apresentou esse espetáculo, né? Foi o período de missão. Queria que você falasse um pouco primeiro como foi assim esse deixar tudo, né? Porque como você falou, você passou 10 anos, né, antes de voltar realmente para a comunidade e você já tinha uma carreira que estava sendo construída, já era formada. Sim. E depois entrou para a comunidade, depois deixou tudo para ir em missão. Como foi assim esse realmente rasgar o coração, deixar tudo e falar, não, eu vou ir anunciar o amor de Deus, da onde Ele me enviar, onde Ele me quer. Como é que foi isso pra você? Gente, uma loucura. Muitas janelas e muitas perguntas. Vamos lá. Tá bom. Na comunidade, como a gente citou aqui, né, falou de comunidade de vida, comunidade de aliança, existem essas expressões e formas de vida. Normalmente a comunidade de aliança é conhecida por ser aquela que permanece no seu ambiente comum, né, de trabalho, de escola, de vida, e evangeliza nesses meios. E a comunidade de vida tem esse caráter mais de saída, de missionariedade mais tradicional que a gente conhece, né? Mas existe para a comunidade de aliança também essa oportunidade de dar um período do seu tempo, da sua vida, para sair em missão, para ir para outro lugar e tudo mais, né? Então, lembra que eu falei para vocês que na época que eu fiz minha experiência vocacional na comunidade de vida, eu senti que Deus me mandaria em missão, eu queria ir em missão? Então, esse ímpeto, esse desejo nunca cessou. Aí eu fui vivendo minha vida na comunidade de aliança como postulante, que é um grau que a gente chama, né, nos primeiros anos ali conhecendo a comunidade. E aí surgiu a Companhia de Artes na comunidade. Ela foi fundada em 2012, lá em Fortaleza, por uma inspiração do Wilde Fábio, que é um irmão nosso da comunidade de vida, que foi muitos anos secretário-geral das artes. E eu lembro que o ano 2012, se eu não me engano, foram os 30 anos da comunidade, foi até uma ação celebrativa. Então a gente acompanhou isso. Eu vi na internet a primeira peça da comunidade, aquilo ali, meu coração, meu Deus, eu amo arte, né? Tô na comunidade, é possível unir esses dois mundos, né? E eu fiquei muito interessada. Passou esse primeiro ano, depois eles falaram que teria uma nova turma, e era por meio de um edital, mas também era essa questão da missão. Aí eu falei, quero ir. Aí eu lembro que eu fui rezar com as minhas autoridades, porque aqui na comunidade Shalom a gente tem esse costume, né, de discernir as coisas em oração, conversar com as pessoas que nos acompanham. E eu lembro que, né, Deus na oração falou que não era tempo e tudo mais. Aí eu fiquei assim frustradíssima, mas enfim, continuei acompanhando o trabalho da companhia, foi belíssimo. Esses 2 anos foram um ano que a gente apresentou a peça sobre João Paulo II na comunidade e tudo mais. E era muito bonito as canções. Eu lembro que também, em 2013, a Companhia de Artes foi para a Jornada Mundial da Juventude do Rio, e eu fui para a jornada e vi de perto tudo aquilo. Eu tinha amigos meus próximos da missão que tinham ido em missão, então contavam essa experiência e fiquei cada vez mais com desejo, né? E é importante eu falar que eu tinha muito desejo. Eu acho muito bonito na comunidade de vida o ano do discipulado, do D1 deles, que eles têm um ano dedicado para a formação. Eu sempre achei isso muito bonito. E eu queria, de alguma forma, ter essa formação mais intensa no carisma, né? Então, acho que por isso eu quis ir em missão também. E aí, chegou a minha vez. No ano de 2014, no final do ano, saiu o edital para a próxima turma, que é a turma que eu fiz parte da Espetáculo Perfeição, que o Igor mencionou. E seria a primeira turma que viveriam 2 anos. Então, fui rezar de novo com minhas autoridades e Deus, né, foi confirmando na palavra e por meio de tudo isso que seria tempo de ir em missão. E aí começa, né, todo esse trabalho interno, porque assim, tem o desejo de evangelizar pelas artes, de ir em missão, a gente sabe que é bonito, né, nossa, mas tem as dificuldades próprias. Então, como o Igor falou, eu já era formado, já trabalhava, eu tenho uma primeira formação em nutrição, né, tenho bacharel em nutrição, trabalhava num hospital e tudo mais. Aí moro com minha mãe, meus pais. Eu fiquei pensando, meu Deus, como se dará isso, né? Deixar minha mãe em casa, como vai ser e tudo mais. Mas Deus foi colocando no meu coração a certeza de que Ele proveria todas as coisas, né?
Eu lembro que eu fui pedir demissão no meu trabalho, expliquei que eu era missionária. A galera meio que não entende, né? Mas apoiou, acha bonito, né? E tudo. E aí na família foi um pouco difícil também eles entenderem essa dinâmica, porque nem todo mundo na minha família enfim, entende a dinâmica missionária. Mas eu fui confiando na providência. E aí, para a companhia de artes em específico, existe um processo de discernimento um pouco diferente. Porque para a missão, você reza com seus formadores, preenche um formulário e vai em missão e passa um período de tempo, né? 2 a 3 anos, dependendo de onde você vai. Na companhia de artes, porque ia ser produzida uma peça de teatro, precisavam de alguns requisitos artísticos básicos, né? Para que a coisa funcionasse. Então, a gente passou por uma audição. A gente mandava vídeos interpretando, cantando, dançando. Esses vídeos foram assistidos, né? A seleção mesmo, a audição, e a gente foi aprovado, né? Quase uma entrevista de emprego, né? Uma entrevista de emprego, minha gente. E aí foi isso, assim, juntou a qualificação artística prévia que eu tinha com o desejo de missão, a missionariedade. E a gente foi, a nossa turma era uma turma mista, na companhia permitia isso. Então, foram membros da comunidade Aliança como eu, alguns irmãos da comunidade de vida que foram discernidos para a companhia de artes e alguns irmãos da obra, que obra e além, né? Que desejavam também ter essa experiência artística e vocacional. Aí foi assim, aí eu passei 2 anos em missão, fui morar em Fortaleza, que é a cidade sede da nossa comunidade. Eu morei na Casa Comunitária do Céu, que é o condomínio espiritual Irapuru, onde acontece o Aleluia, todo mundo vê, né? Morei naquela casa comunitária. E foi um ano bem intenso, porque a gente tinha a dinâmica comunitária própria da comunidade de vida, mas a gente tinha em turnê também, para outras cidades que nos chamavam para apresentar. Então, essa dinâmica da evangelização ela foi bem intensa nesse sentido. E a gente, nas cidades, às vezes apresentava a peça somente, né? Às vezes a gente oferecia workshops de arte para as pessoas que estavam ali, era uma das propostas também. E foi uma dinâmica intensa de evangelização, porque as pessoas, tanto para quem assistia a peça, mas também nas missões que a gente ia, na casa das pessoas que nos acolhiam, contar nosso testemunho missionário. Então foi difícil deixar tudo, porque você perde as suas seguranças, né? Porque deixa tudo, não sabe como vai ser, o que vai ser, mas também foi muito, muito positivo, assim, eu tive experiências incríveis da providência de Deus, de cuidado de Deus na minha vida, de sustento e também artística, assim, de crescimento, também de amadurecimento, até porque a minha peça em específico, eu falo bastante, viu, gente? Ela foi uma quebra das peças, do modelo de peças que a comunidade vinha fazendo, que era sempre aquele modelo mais baseado que a gente brincava Broadway, Disney, né? O Perfeição, ele teve muito mais texto, trazia muita parte mais de dramaturgia, assim, né? Então, até para mim, esse foi um impacto, né? Eu estava esperando um outro tipo de peça, de acontecimento e me deparei com uma outra coisa. Mas foi bom, foi desafiador também, porque até então a minha arte mais desenvolvida era a dança, né? Eu me arrisquei em interpretação, como eu comentei aqui, fazer uma coisa ou outra, e canto, mas não era aquela coisa assim que eu tinha super segurança. Então, até artisticamente foi um desafio, assim, me desenvolver no canto, na interpretação, me lançar, enfim, foi uma experiência muito interessante. Muito legal. Você foi falando sobre o Perfeição, né? E sobre textos agora. Claro, eu não tenho toda a formação artística para isso, mas eu tô me lembrando até de uma cena, né? Logo depois da traição, quando o homem ele retorna para casa, ela fala, né? Ah, eu ouvi seus passos no jardim e fui me vestir, né? E ele responde, né? Desde quando tem vergonha de se vestir? E aí, agora que eu tô lembrando mesmo, realmente tem esse link nos textos. Uma outra dúvida sobre esse tempo de missão. Produção, vocês só fizeram Perfeição e talvez outras peças que já existiam ou teve mais alguma produção nesse tempo? Certo. A Companhia de Artes específico é um projeto à parte do projeto Arte Geral da Missão. Ah, eu não sabia. É à parte. Então, por exemplo, na comunidade, para vocês saberem, existe o que a gente chama de Projeto Artes. São núcleos artísticos nas missões que fazem as movimentações e expressões artísticas. Então, se precisa de sketch, que são pequenas encenações, o Projeto Artes faz. Se precisa de dança, enfim. A Companhia de Artes é um núcleo separado. Então, naquele tempo, a gente vivia a dinâmica da produção que a gente estava fazendo, que era a Perfeição.
E é muito interessante porque assim como as companhias de artes seculares, independentes, se sustentam, fazem tudo, é essa mesma dinâmica. Então, cenografia, a gente que fazia, providenciou, maquiagem, figurino, inclusive eu era responsável por maquiagem e figurino, a produção, a parte comercial, que a gente fala de venda, né? Mas é oferecer mesmo a peça para as missões que queriam nos acolher, tudo era a gente que fazia essa dinâmica, né? De ensaio, manutenção e tudo mais. Mas era núcleo separado, né? A gente era envolvida com isso. E oferecia esses outros serviços que eu falei. Workshop, às vezes, e tudo mais. Claro que, como missionários, o período que nós estávamos em Fortaleza, se precisava servir em algum outro evento, se precisasse de algum outro serviço, a gente, claro, se dispunha. Porque estávamos em Fortaleza, fora do período de turnê, né? Então, o que precisasse. Mas, como centro da missão, assim, principal função, era a peça, que era a perfeição mesmo. Entendi. A próxima pergunta que eu tinha era sobre algum papel marcante, mas provavelmente foi essa questão do perfeição e o papel que você teve ali, né, nesse tempo de missão. Mas teve alguma peça que te marcou muito, que você estava ou na produção, na organização, ali, que foi uma experiência bem diferente para você? Eu tenho alguns momentos marcantes. Você fala dentro ou fora da comunidade, tanto faz? Tanto faz. Tá, É que eu tenho um carinho por cada peça que eu já participei, né? Eu tenho um carinho muito grande, por exemplo, pelo próprio Canto das Írias, já fui a Verdade, que ela representa Deus na peça, né? Então, eu tenho um carinho por essa personagem, que me foi confiada. Eu lembro que na época eu fiquei super lisonjeada, mas ao mesmo tempo tensa pela responsabilidade. E a verdade, ela é aquilo que te testou justamente nas áreas que talvez você tivesse um pouco de dificuldade ali, né? Sim. Interpretação, expressão, foi... Sim, pois é. E até porque a pessoa que fazia anteriormente, para mim, eu tinha como referência. Então eu ficava, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer dentro do que esperam, né? Tem essa questão, eu falei da questão da autoestima, ela permeia muito o artista, né? Então a gente fica nesse caráter comparativo e tudo mais, né? Então, a verdade me marcou muito, porque preciso dizer aqui que, para mim, cada trabalho que eu fiz parte me marcou por alguma razão. Alguma frase, algum texto, algum momento, porque Deus sempre me fala nas obras que eu faço parte, né? Então, eu diria isso. O Perfeição me marcou justamente por esse desafio artístico e pelo período que eu tive que trabalhar nele, que foi mais intenso e desafiador, assim. Então, me marcou por isso. Até porque eu não tinha um personagem de destaque no sentido assim de protagonista, né? Eu fazia parte do que a gente chama de coro no teatro, né? Fazia mais de uma personagem, mas teve essa expressão assim pelo desafio artístico mesmo. O Perfeição não, a verdade foi antes ou depois de Missão? Antes, durante, depois. Porque o Canto das Ilhas, para vocês saberem, é uma peça que a gente faz sempre, porque ela é muito, a gente chama de querigmática, né? Ela anuncia muito o amor de Deus explicitamente. Sim. Então, toda a missão do Shalom aqui no Brasil, fora do Brasil, faz o Canto das Ilhas. Ele é muito... Então, assim, eu comecei pelo Canto das Ilhas, quando eu entrei no Projeto Artes da missão. No tempo de missão eu não fiz tanto, porque, como eu falei, a gente estava mais dedicado no projeto, mas depois que eu voltei, eu acabei fazendo algumas vezes também. Então, fiz algumas vezes. Uma outra peça que me marcou foi Em Busca de um Lugar, porque eu ingressei no Projeto Artes por esse musical. Depois que eu estava fazendo vocacional e tudo mais que eu já contei para vocês, eu fiz uma audição, porque estava a audição para o musical Em Busca de um Lugar. Passei na audição para coro, né, para corpo de baile. E aí foi assim que eu ingressei no Projeto Artes, porque depois me fizeram convites para prelúdios e tudo mais. Então eu tenho um carinho por esse musical. Não que eu tivesse um personagem específico também, mas me marcou por esse ingresso no Ministério de Artes que serve para evangelização de uma maneira mais oficial, assim. Então me marca por isso. Deixa eu ver outras peças. Eu acho que na faculdade eu fiz algumas peças também. Eu fiz uma artista de cinema, assim, que também me marcou, porque teve um pouquinho de destaque, eu pude me desenvolver também nessa parte artística, chamava Meg Alcântara. Então, cada personagem tem a sua história, mas se eu pudesse destacar, talvez esses dois, assim, tem esse caráter mais nativo. Muito legal. E, artista, eu quero te perguntar, já pagou algum mico? Ai, gente... O que eu faço nessa vida é pagar mico. Com certeza. Eu me lembro... Eu já caí no palco, né, gente? Nossa. Dançando. Quem nunca caiu do palco
já caí. Eu lembro que, nossa, a gente foi fazer, nessa época foi uma peça da faculdade, a gente fez uma montagem que chamava Romeu e Julieta mais Beatles. Então era contando a história de Romeu e Julieta com a trilha sonora dos Beatles. E eu fazia a mãe da Julieta, a senhora Capuleto. E eu lembro de uma cena de dança que a gente tinha, que era bem poética a peça, né? Aí fui fazer um passo, eu acho que o linóleo tava com algum produto que tava escorregadio. Caí lindamente no chão, assim, ó, com o joelho no chão. Aí dá aqueles segundos que você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Você pensa, me machuquei, tem como consertar? Mas são segundos, né, que parece uma eternidade. Aí, né, juntei aqui, resolvi e continuei a cena. A minha parceira de cena, que era a minha filha Julieta na peça, lindamente veio aqui, me levantou, parecia que era uma coreografia. Tanto é que eu perguntei depois pra galera se tinham percebido que eu tinha caído. Eu falei assim, você caiu? Eu falei assim, Nossa. parecia que foi coreográfico. Aí, ó, foi. Mas depois que a adrenalina baixou, fui chorar horrores na coxia. Porque a gente fica nervoso, né? Constrangedor. Mas já caí no palco. Acho que o meio que eu me lembro, assim, por agora é esse. Entendi, muito bom. A Laís, eu já fiz parte também, né, de alguns momentos artísticos na comunidade. A Laís já esteve à frente. Acho que em todas as produções que eu participei de alguma maneira, era a Laís que estava ali à frente, mas eu destaco o Pocket Resposta para mim, acho que foi porque foi uma parada muito importante, né? A gente foi chamado para fazer uma apresentação do Santuário Mãe de Deus, Sim. que num evento, e o santuário sempre é muita gente, né? Nossa, eu lembro que eu tava com muita vergonha, muito medo, desde quando saiu o anúncio, mas eu gosto muito, né, da questão da arte também. Eu lembro que para o Pocket Resposta, tava trabalhando, eu ficava pesquisando assim, como ser um bom artista. Aí pesquisava no YouTube, como ser um bom artista. Aí vinha, né, várias coisas assim. E foi uma experiência muito boa pra mim. A Laís tem esse negócio de deixar as coisas bem leves. Ela é muito carismática, muito engraçada. Então a gente sente muita liberdade, assim, de estar participando. Mas eu tô lembrando também que deu bastante coisa errada, né, no Pocket Resposta. Já começou pelo áudio, que a gente não conseguiu linkar bem. E aí era a pergunta que eu ia fazer. Como você lida, né, com esses momentos de dificuldade que acontecem no meio da expressão artística, ali no teatro, nos espetáculos da vida? São realmente muitas batalhas que a gente vive no meio disso, mas eu digo que você é uma pessoa que lida muito bem com isso, né? E ensina a gente como é que faz para manter a calma em momentos assim. Porque eu tô falando isso, a gente estava lá no Santuário Mãe de Deus, em cima do palco, preparado para a peça começar. E a peça começava com uma música. E, gente, essa música não aparecia a música, mas depois deu tudo certo, né? Tudo aconteceu muito bem, mas acho que esse é só um de muitos dos problemas que acontecem, né, no meio artístico, que muitas vezes as pessoas não veem. Claro, quem estava lá embaixo falou, não, esse silêncio deve fazer parte, tá tudo certo, né? Mas a gente tava passando por alguma coisa ali. Como você lida, assim, com esses momentos de dificuldades ali? Olha, eu vou dizer que é uma graça de Deus mesmo, assim. E eu vou dizer também que nem sempre foi assim. Eu já fiquei muito mais nervosa, já fiquei muito mais abalada com tudo isso, assim, com situações como essas, né? Mas eu acho que a própria graça de Deus, com certeza, mas a experiência também vai dando um pouco de segurança e a prática vai te dando esse reflexo de pensar o que eu posso fazer para substituir, o que pode ser mudado, essa confiança e tranquilidade. E eu penso também que quando eu estou à frente de uma direção, assim, eu preciso passar tranquilidade para o meu elenco. Uhum. Então, de novo, eu falo que é a graça de Deus de manter a calma para que as pessoas não fiquem nervosas, né? Mas, olha, já sofri mais com isso. Eu me lembrei de... Você comentou, me lembrei de várias histórias como essa. Por exemplo, vou citar mais alguns exemplos aqui. O Canto das Ilhas. Hoje a gente faz com uma trilha gravada, um playback. Antigamente era faixa a faixa. A gente botava uma playlist, né, faixa a faixa, e ela tende acontecer. Se tudo der certo. Quando você diz faixa a faixa, eu sou bem leigo nisso aí. Sim. Quando você diz faixa a faixa, tipo, vinha uma música, travava, depois começava outra, não era um áudio direto? É isso que você está querendo dizer? Isso. Entendi. Porque, por exemplo, para entender a dinâmica, tem algumas músicas, algumas trilhas que marcam algumas cenas. Então, tem aquela música inicial, que gera uma tensão, outra música que é uma coreografia, ou que vem uma fala, porque como a gente trabalha com trilha, também as falas são gravadas, né?
Porque nem sempre... Mas sempre foi encenado, nunca tipo, foi a verdade falando a fala da verdade, o homem falando a fala do homem. Desde que eu conheço o Shalom, normalmente sempre foi gravado previamente por conta das estruturas que a gente tem para apresentar. Nem sempre a gente consegue microfone headset. Então, são muitas coisas envolvidas, estruturalmente, etc. Então, já aconteceu ao vivo, eu já assisti, mas é muito raro. E o mais comum, para que até que ele seja itinerante, é que seja gravado, porque, enfim, torna mais prático, por assim dizer. E aí, não sei se em outras missões já era assim, mas na nossa era faixa a faixa. Mas você bota uma playlist, ele corre bem, né? Teoricamente. E eu me lembro que no acampamento de jovens, que é um evento que a gente faz, e normalmente tem o Canto das Ilhas, porque é esse evento que a gente quer anunciar o amor de Deus para os jovens, então a gente faz o Canto das Ilhas. A playlist, gente, a playlist estava organizada, eu juro, confia em mim. eu testei a playlist, a gente ensaiava com essa playlist, pois no momento mais assim, um dos momentos, né, mais intensos da peça, no Vale da Passagem, me aparece uma outra faixa aleatória, um canto de música de Natal, no meio do acampamento. Meu sangue sumiu do meu corpo, assim, simplesmente. Eu disse, o que é isso? Claro que aí a pessoa que estava operando o som conseguiu, o mais rápido que ela pôde, ajustar ali e a peça continuou. Mas, claro que arrancou risos das pessoas, virou assunto de almoço depois, lógico. Então são uns perrengues. Eu me lembro também de uma outra... Depois, hoje eu dou risada, né? Tipo, na hora eu chorei. Cantar a Noite Feliz no meio do Canto das Ilhas, mas na hora eu queria me enfiar num buraco. Eu me lembro de uma outra situação, na época da missão também, a gente estava apresentando no teatro lá em Recife e acabou a luz no teatro. Nossa. No meio da peça. Eu não lembro agora se foi no meio da peça ou se foi antes de começar. Eu acho que foi antes de começar. E aí a gente conversou com o público, falou assim, olha, porque o nosso show a peça era ao vivo, a gente cantava ao vivo, instrumento ao vivo, né, tudo. Aí a gente negociou com o público, falou assim, olha, caiu a luz do teatro, a peça é ao vivo, o que vocês querem fazer? A gente até pensou em fazer a devolução do preço do valor investido, tudo. Aí as pessoas, não, a gente assiste. Aí a gente foi aproveitar a acústica do teatro e começou a fazer, né? Só que o ambiente ficou quente, porque não tinha ar-condicionado, menino. Aí fomos fazendo... Recife. Nossa. Recife. Aí, sei que no meio da peça, o som voltou. Mas, assim, para mim, isso foi uma forte experiência de que a evangelização não pode parar, independente das estruturas, assim, né? E a gente deu o passo e depois seguiu, né? Então, são alguns dos perrengues que a gente passa. Mas, assim, de faltar peça na cenografia, uma peça, tipo... Recentemente, já me lembrei de outra coisa. Tá vendo? Ó, gente, perrengue sempre existe. A gente interpretou um casamento lá na peça Em Busca de um Lugar e tinha a taça do vinho que os noivos iam beber. E a taça era transparente. Me pergunta se tinha suco de uva lá para eles beberem. Nossa. Simplesmente esquecemos. Aí você fala assim, abstrai, segue o baile. Cadê o suco de uva, galera? Não dá mais tempo, né? Então a gente vai lidando, assim, dá risada, mas na hora é tenso mesmo. Imagino. Você tá falando que você foi para Recife, você teve muita experiência não só de ir em missão, mas de viajar bastante em missão, Sim, né? isso foi uma graça também. Deus me proporcionou, como missionária, conhecer alguns estados e algumas cidades do país. A gente só não conseguiu ir para região norte, infelizmente. Eu tenho muita vontade de conhecer. E acho que só porque a gente Centro-Oeste a gente fez. Não, Centro-Oeste a gente não fez. Mentira. Mas Nordeste, Sul, Sudeste a gente fez e foi uma grande graça. Nem sempre a gente conseguiu conhecer as cidades assim a passeio, porque às vezes o tempo de missão, o cronograma e tudo mais, a logística... Acaba sendo algo profissional também, né? Mais profissional. Então, uma outra cidade permitiu que a gente tirasse um dia de descanso e conhecer, para passear, para descansar, mas normalmente era mais no âmbito profissional. Mas se fosse contar check-in, eu conheci algumas cidades. Que legal. Você... Uma pergunta um pouco polêmica, talvez, meu né? Deus. Mas
né, já dentro da igreja, você passou assim, principalmente você já fez pós-graduação, né? Já evoluiu ainda mais desde aquela primeira experiência. Você já passou por algum tipo de preconceito por estar sendo essa artista dentro da igreja, um pouco fora do âmbito que as pessoas estão acostumadas, né? Você já passou por algum tipo de preconceito nesse sentido? Não precisa expressar assim, né? Sim, E tudo mais, sim. mas... Eu não sei se eu classificaria como preconceito, assim, mas um certo olhar ainda de incompreensão, né? Porque a arte, ela não tem... Ela não precisa ter função para existir. Isso até é um assunto que a gente discute na arte como um todo, né? Não só na arte da igreja. Ela serve para expressão, para beleza, mas ela não tem o sentido necessariamente, né? Aquela razão de ser. Então, tem coisas que as pessoas acham que é besteira fazer, artisticamente falando, ou às vezes os artistas eles são taxados como, né, muito vaidosos, muito sensíveis, muito temperamentais, muito exagerados. Então, não sei se eu poderia dizer que é um preconceito, talvez sim, se classifica assim, mas essa visão, às vezes, né, do tipo, precisa de tudo isso, dessa forma mesmo, né? Ou então, quando a gente tenta fazer alguma proposta um pouco diferente daquilo, como você falou, que na igreja sempre faz, né? Ou é o nascimento de Jesus, ou é a Via Sacra, que são histórias belíssimas, que evangelizam sim até hoje, nenhum desmérito, mas que às vezes a gente pode fazer coisas mais metafóricas, poéticas, diferentes, para abrir o imaginário das pessoas, né? Então, talvez eu tenha passado um pouco por isso. Até na perda de missão também, das pessoas também não entenderem que a arte tem custo, viu, minha gente? Né? É muito bonito, sim, mas ela tem custo para acontecer, para existir. Então, às vezes, essas pequenas incompreensões também. Por que é tão caro? Por que precisa disso? Para fazer uma via sacra de Jesus sangrar e ficar bonito? Custa, né? Verdade. Esse tipo de coisa assim, né? Então, essa dinâmica de entender que a arte tem custo também para ser feito. Ou então, faz uma dancinha aí, faz um teatrinho aí. Gente, nunca é uma dancinha, nunca é um teatrinho, nunca é uma musiquinha, né? Diferente, talvez, de outros serviços, e, de novo, sem nenhum desmerecimento de nenhum nem outro, mas a arte existe um antes, um durante, às vezes até um pós, muitas vezes até o pós, né? Então, uma dancinha nunca é uma só dancinha, a pessoa parou um tempo, né? Falando em dança litúrgica, por exemplo, rezou com aquele mistério, teve o tempo para coreografar, pensar no figurino, aquele, né, tempo de ensaiar. Teatro é a mesma coisa, então nunca é uma artezinha simples assim, né? Sim. Instantâneo. E não só a arte, né? Mas talvez a gente esteja um pouco mal acostumado com a questão dos eventos também, né? Nós fazemos eventos grandes como um Hallelujah, o Summer Beats, são eventos que devem ter um custo muito alto. A gente vê uma estrutura belíssima. Eu gosto muito da estrutura do Hallelujah. O último Summer foi muito... lá, estava apresentando esse Summer, agora que eu lembrei. Não o último, né, no Hopi Hari, mas o anterior, sim. Gente, uma história inacreditável também, mas enfim. Pois é, então, deve existir realmente um custo muito alto, né, em tudo isso que tem dentro desses eventos, porque é muita coisa, as pessoas esquecem, né? Aí proporciona esse evento gratuito, belíssimo, mas esquece que talvez a gente está trazendo, tipo, lá de Fortaleza, um missionário Shalom, a gente está trazendo lá de Fortaleza também o Naldo José, e tem um custo, né? Eles não conseguem vir de graça. E a gente talvez, muitas vezes, está um pouco mal acostumado com isso, aí como acontece isso, né? A gente vê um summer gratuito, aí, não sei, uma paróquia está querendo fazer alguma ação, quer trazer o missionário e cobra pelo missionário que está cobrando para ver o missionário Shalom. Não, eu consigo ver ele de graça em outro lugar, mas até nesse outro lugar que a gente viu de graça, houve um custo e aí tiveram várias ações para custear isso, patrocínios e tudo mais. É por isso que é comum nesses eventos grandes a gente ver muitos patrocínios, inclusive o próprio podcast, né? Eu abri ele com patrocínios hoje. Existe um custo para a gente estar expressando tudo isso aqui e talvez a gente esteja um pouco mal acostumado, assim, né? Você foi falando de um momento, assim, que vocês rezam, né? Pra tá fazendo alguma peça, alguma coisa ali, e tem todo um planejamento. Eu queria saber como é que é essa preparação, assim, de maneira espiritual mesmo, né? Como é que vocês se preparam para uma peça, ou talvez foi apresentado, assim, uma oportunidade, né? Tô apresentando essa oportunidade para que vocês venham aqui na minha paróquia. Como é que é essa preparação, falando assim, de maneira espiritual, junto o elenco e reza? Tem uma pessoa que tá à frente e reza primeiro, e depois vai passando os artistas, como é que funciona? Esse processo ele pode variar um pouco, né?
Igor, porque depende se a gente está desde a concepção para criar a ideia ou se a gente receber um material e vai dar seguimento. Mas a oração está em tudo, basicamente, viu, gente? Mas eu vou te dar 2 exemplos recentes e que eu trabalhei, que é a minha experiência. Né? Eu tive a oportunidade de apoiar o André, que é um amigo nosso da comunidade também. Eu quero muito trazer ele aqui. Ai, vale a pena. Comentem aí, traga o André para que ele venha para o podcast, um artista incrível, um missionário excepcional. E a gente teve a oportunidade de trabalhar no Hallelujah, que é o evento que o Igor mencionou, com uma das expressões artísticas que a gente tem no evento, que é o jingle. O Hallelujah tem um jingle, né, a marca, e a gente faz uma coreografia para chamar atenção, enfim, esse movimento artístico mesmo. A arte não precisa ter sentido para existir. E aí, mas existe um trabalho, uma preparação. E aí eu sei que existe uma comissão que reza com o que Deus quer falar para as pessoas que vão para o Aleluia, para aquele evento. Então a gente recebe uma moção inicial. Então essa comissão não é a comissão das artes, é uma comissão antes. Começa com uma comissão geral do próprio evento. E aí a pessoa que está responsável por aquele núcleo artístico, no caso do jingle, recebe a oração que Deus falou, o direcionamento, de maneira particular. Como eu trabalho com o André, a gente também reza a partir daquilo para ter a visão artística do jingle, né? Deus deu uma profecia, como é que a gente transforma isso em arte? Então, a gente reza também para discernir aquilo e vai tendo as concepções artísticas, né? Então, eu tive a experiência, por exemplo, do ano passado, que Deus falava da selva de pedra, de guerreiros, então isso a gente vai transformando em arte. Foi assim que a gente elaborou aquela maquiagem que teve e tudo mais, né? E aí, depois a gente abre para audição, no nosso caso, porque era um corpo de baile, a gente precisava de dançarinos com técnica, até pelo pouco tempo que a gente tem para tudo acontecer, ensaiar. E aí, todas as vezes que a gente se encontra para ensaiar, a gente faz uma oração inicial para, enfim, preparar o corpo, a alma, a mente. A gente também costuma motivar que as pessoas envolvidas rezem individualmente, ofereçam terços, missas, se confessem. Então, o movimento todo permeado por oração, né? Então, esse é o momento de concepção. Aí, por exemplo, teve a Via Sacra agora. A gente recebeu o roteiro pronto já. Então, já teve uma comissão artística que rezou, que elaborou o texto, já vieram as orações, já vieram que fez esse processo que você acabou de falar, né? Exatamente, já chegou pronto o roteiro, a gente tinha só que executar, como a gente costuma falar, botar o roteiro de pé. Mas a gente rezou também para se aprofundar no que estava escrito ali. Qual era a proposta? É a esperança. Então a gente reza para que aquele mistério também passe pela nossa vida. Eu gosto de orientar os atores que eu trabalho, as pessoas com quem eu trabalho, de que, de novo, não é só um texto, elas têm que estar envolvidas. Aquilo tem que passar pela vida delas de alguma forma. Muito belo, né? Não são só movimentos, não são só marcas de cena, não são só expressões, só uma música. Porque tudo isso pode ser belo e pode tocar as pessoas, sim, porque a arte toca. Mas a gente quer ir além, a gente quer ir no profundo, a gente quer tocar a alma e que a pessoa tenha uma experiência de fato com aquilo. Então, também nesse processo de rezar, durante. Aí, por exemplo, eu vou coreografar alguma coisa, uma coreografia, né? Então, qual é a proposta do evento? Ou então, se é só uma ação específica, sei lá, um prelúdio, rezo com a música, com o mistério, que os movimentos também levem a essa mensagem. Então, sempre esse processo oracional, assim, pelo menos é a forma com que eu vejo a comunidade trabalhando e como eu aprendi também, né? Legal. Você, Laís, já criou alguma peça, já criou algum sketch? Já, Laís? Então, na verdade, eu inclusive até comentei isso hoje, essa é uma das áreas artísticas que eu não tenho muito desenvolvida. Eu nunca escrevi nada, nunca roteirizei nada. Já escrevi textos assim, caderno de oração, né? Poemas assim, mas nunca fiz roteiro. Não é uma arte que eu tenho muito desenvolvida. Eu tenho vontade de desenvolver, eu sei que existem cursos para isso, de storytelling e tudo mais, mas não tenho ainda, Igor, uma obra minha, assim. Quem sabe, né, gente, no futuro eu volto aqui para contar para vocês. Mas o que é mais comum, que eu já fiz mais vezes, é composição coreográfica. Legal, vai ser super bem-vinda para contar aqui da sua nova peça que está saindo. E falando em coisa nova, tem uma grande novidade por aí, né? É por isso que eu falo, né? Que grande expressão artística
tá rolando por aí algumas artes que você vai fazer parte de um filme, né? Deus. Que vai estar aparecendo aí nos cinemas da vida. Queria que você falasse desde o início, assim, né? Como é que surgiu isso? Como é que aconteceu? Cara, olha onde chegou, né? Olha onde a expressão artística chegou. Aí a gente queria saber como chegou, como é que foi o processo, as dificuldades, as alegrias. Com certeza a gente vê que foi algo muito bom, né? Pra chegar onde chegou. Mas como foi esse processo, né? De estar agora fazendo parte de um filme. Sim. Que é isso? Foi uma construção muito bonita, assim. E eu vejo como uma oportunidade também que Deus me deu. Então, eu vou contar o processo para vocês. Como o Igor mencionou, eu fiz uma pós-graduação. Eu falei que eu tenho formação em nutrição, mas depois eu mudei de... Eu lembro desse adendo, né? A gente esquece um pouco dessa parte da nutrição na vida da Laís, né? Ela é formada em nutrição. Também tem história parecida da formação de eventos, né? Que hoje não faz parte da minha vida, totalmente em outra área, mas a gente esquece um pouco dessa parte da nutrição, assim, né? Eu tive, como muitas pessoas, até o próprio Igor, né? Eu tive essa transição de carreira. Então, eu saí da área da saúde, apesar de, no meu trabalho atual, trabalhar com conhecimento da área da saúde, porque eu sou tutora de disciplinas da área da saúde, mas essa é uma outra história. Tive a transição de carreira, aí fiz a licenciatura em teatro e tudo mais, e fiz uma pós-graduação em ensino de arte, mas eu estava buscando mais especialização na área, enfim, porque eu gosto muito de conhecimento, de aprender, de ganhar experiência. E aí, eu já conheci o trabalho da Ziza Fernandes. Para quem não conhece a Ziza Fernandes, tá perdendo, conheça. É uma artista católica maravilhosa e ela trabalha muito com formação humana, formação de artistas. Eu já conheci o trabalho dela pela internet, pela TV, pela Canção Nova e por algumas amizades também. E sabia que ela tinha o curso de expressão viva. Ela trabalha há 23 anos, 25 anos, formando esses núcleos artísticos, né, com profissionais. E eu sempre quis fazer, mas nunca deu certo a oportunidade. E depois desse curso da Ziza se transformou numa pós-graduação, em parceria com o Centro Universitário Italo-Brasileiro, que é onde eu trabalho. E foi por isso que eu acabei chegando a divulgação até mim. Aí eu falei, nossa, gente, a oportunidade que eu estava esperando, né? Uma pós-graduação em arte. E a pós-graduação tem o título Vida e Arte com Sentido. Maravilhoso, né? Como missionária também. Então, ela tem também um viés de logoterapia, que é uma área da psicologia também que me atrai muito. Então, eu vi como sinal de Deus e tudo mais, rezei, falei, acho que tem que fazer. E fiz a pós-graduação, durou 1 ano e meio, a turma. E lá a gente teve muito conteúdo artístico, porque é uma formação artística. Apesar de não ser voltada só para artistas, qualquer profissional pode fazer, porque ela, na verdade, tem essa proposta de apresentar a arte como essa via de sentido de vida. Então, eu tive algumas disciplinas, na teoria musical, espiritualidade e arte e tudo mais. E a montagem de musicais é uma das disciplinas. E no ano que eu participei, a montagem que a gente ia fazer era o Imaculée, que é a história da Imaculée Libagiza, que é uma mulher que sobreviveu a um genocídio em Ruanda. Ela tem uma história belíssima, inclusive tem um livro que ela mesma escreveu contando esse episódio. E a gente fez a montagem do teatro musical. Então, toda essa parte de canto, expressão corporal, a gente foi montando na pós-graduação e eu fiz parte. Além disso, eu recebi um convite para participar da Companhia Viva da Ziza, né, como esse apoio de núcleo artístico. E aí, enfim, chegou o dia da montagem, da apresentação, que inclusive foi o nosso TCC. Foi um trabalho belíssimo, algumas pessoas tiveram a oportunidade de assistir, foi no Teatro da Italo-Brasileiro. Só que a Ziza, ela tem muitos contatos, né? Porque ela trabalha realmente com a arte, com essa evangelização, essa formação artística. E a gente teve contato com uma distribuidora Kolbe, que é uma distribuidora católica, de muitos filmes católicos, e surgiu a oportunidade de ir para o cinema. Ainda estava em off, que a gente não sabia se ia dar certo, mas durante a encenação da peça, a gente já teve as filmagens das cenas do Imaculée. Tanto que toda a sessão foi filmada para ter diversos cortes, né? E aí foi passando esse processo, a Ziza lançou um filme dela, chamado Mais. Ela já tem um filme? Tem um filme dela, que é a história da carreira dela, um show, e ela vai contando, né, a trajetória dela. E aí, com isso, ela teve a experiência do lançamento de um filme, né, com a parceria da Kolbe também. E aí a gente viu que ia dar certo, e aí surgiu a oportunidade de lançar também o Imaculée.
que é essa versão cinematográfica para a peça que a gente tinha encenado. Eu tô ansiosíssima para ver, vai ter uma pré-estreia em breve e vai ter também as sessões abertas ao público. Então essa oportunidade surgiu assim, a partir da minha pós-graduação, do contato com a Oficina Viva, com a Companhia Viva e com a Colby. E aí a gente vai ter esse lançamento de filme, convido vocês a assistirem. E já que veio o convite, fala pra gente como é que vai funcionar as datas, Exatamente. qual cinema vai aparecer, como a gente faz pra assistir. Muito bem. Nós estamos em parceria com a rede Cinemark de cinema, então é possível comprar diretamente no site da Cinemark. Você pode digitar lá no buscador, no Google Cinemark, e procurar por Immaculée. Ela sobreviveu para contar. É uma história de perdão, de superação, de fé, uma história belíssima, vale muito a pena assistir. E nós teremos exibição no dia 5 de maio. Sessão única, às 20 horas. Temos algumas salas disponíveis. Eu não me lembro de todas as salas disponíveis, mas você pode entrar no site do Cinemark e ver os cinemas que estão disponíveis. Fica o convite, vale muito a pena. Chama a família. Isso aí, que isso, tá no cinema. Que orgulho Meu Deus, dela, colocarem gente. no currículo. Que orgulho. Laís, você tem muitos jovens, né, que gostam muito também dessa expressão artística, que muitas vezes tem um interesse, mas assim como fora da igreja, dentro da igreja também se levanta a vergonha, o medo, muitos pensamentos assim. Eu queria que você falasse para esse jovem, né, trouxesse não só a motivação, mas o que ele pode fazer, se ele tem interesse, talvez buscar a própria comunidade ou, como você começou, visitar os lugares que talvez tenham expressões artísticas para que ele possa iniciar. Eu queria que você falasse para esse jovem. Sim. É importante dizer que, como professora de arte, eu acredito que todo mundo é capaz de se expressar artisticamente. Porque eu sou a prova disso. Porque a arte, ela não... É claro que existem aquela predisposição natural, habilidades naturais, mas todo mundo pode se manifestar artisticamente, porque a arte ela é uma expressão, né? Então, se você tem vontade de conhecer um pouco mais, de aprender, existem locais que oferecem oficinas, alguns CELs, algumas organizações, ONGs oferecem também cursos gratuitos, oficinas de teatro, próprias escolas fazem alguns projetos. Então eu incentivo a buscar, se você escreve, pinta, qualquer expressão artística, né? A gente citou muito aqui dança, canto e teatro, mas a arte ela é muito mais, escultura, poema, próprio rap, que você também lida, né, bastante com a cultura hip hop. Então não tenha vergonha, você vai começando, apresentando seu trabalho aos poucos. Se você trabalha com evangelização, isso alcança muito, porque o belo, ele atrai, né? A arte atrai o coração do homem. As pessoas têm essa atração pelo que é belo e pelo que a arte. Ela tem uma frase do Chesterton que fala que existe um caminho que vai direto dos olhos ao coração. E eu acredito que esse caminho é guiado pela arte, assim, sabe? Não passa pelo intelecto, vai pelo coração. Então, é isso. A arte tem esse poder de alcançar o coração. Então, é uma arma de evangelização muito poderosa, muito potente. Que legal. É isso aí, jovem. Se você tem interesse, se você quer, se o seu coração pede que você seja também essa expressão artística, procure todas as ferramentas que a Laís apresentou pra gente, não tenha vergonha, faz muito parte assim, e é aquilo, né? A arte é uma forma de serviço também, de se ofertar para Deus. Eu lembro que, principalmente nesse espetáculo, né, no Pocket Resposta, era o pensamento que eu tinha. Eu falo, tantas pessoas assistindo, né? Talvez a gente não tenha oportunidade de, por exemplo, num santuário, sei lá, deve comportar quantas mil pessoas, né? Mas eu falei, essas 300 mil, sei lá quantas pessoas estão assistindo aqui, eu talvez não tivesse a oportunidade de falar com todas elas, uma de cada vez nesse evento, mas a minha expressão artística aqui em cima desse palco talvez alcance todas elas de uma só vez, de alguma maneira. Então, não tenha medo, busque, vá atrás dessas ferramentas para que realmente aconteça. Pode falar, Liz. Exatamente. Faça que nem o Igor, coloque lá como ser um bom artista no Google. Gente, dá muito certo. Na minha cabeça deu. Mas eu queria também contar duas experiências que eu me lembrei agora enquanto o Igor falava, de pessoas que tiveram experiência com arte. A gente tem um evento Aleluia, que a gente mencionou aqui, e eu lembro de um amigo meu, o Edivan, beijo Edivan, se um dia assistir esse podcast, e a gente teve, na época, o Aleluia acontecia na Praça do Anhangabaú, Vale do Anhangabaú. E a gente, de novo, tinha o jingle, tinha peças. Eu lembro que ele foi pro evento, não lembro se ele conhecia a comunidade na época ou não, mas ele foi para esse evento, viu a dança
ele já trabalhava com dança, ele é dançarino profissional hoje, né? Mas naquela época já tinha essa relação com a arte, viu a dança e ficou encantado, teve uma experiência ali, assistindo a apresentação. Eu nem sei se depois ele foi para alguma pregação, para algum show, mas aquela dança para ele foi chamativa, e a partir daí ele conheceu a comunidade, se aproximou, teve experiência com Deus. Depois ele até foi em missão pela Companhia de Artes também. Então, eu lembrei também de uma outra situação em que porque eu falei, né, do ser artista. A gente pode fazer muita coisa, mas o ser artista, a forma com que a gente se expressa, fala muito mais, né? Eu falo aqui sem nenhuma falsa humildade, porque a pessoa contou pra mim. Eu estava servindo no acampamento de jovens na música e depois uma pessoa me procurou e disse que o meu sorriso enquanto eu cantava, né, ali, chamou a atenção dela, a forma que eu me expressei, enfim, de alguma maneira ela alcançou a mensagem e ela se sentiu tocada por aquela alegria daquele momento, né? E eu, de novo, sem falsa humildade, eu reconheço e digo que é graça de Deus. E ela teve uma experiência, depois ela até ingressou na comunidade, se tornou membro e tudo mais, por uma experiência artística, né? Por um momento que viu uma pessoa cantando ali, sendo artista, deixando a arte transbordar. Então, eu realmente acredito nessa evangelização, que a gente não tem dimensão, às vezes, dos frutos que elas podem gerar, né? Que legal. Laís, não sei se você veio preparada, né, para se divulgar Deus. Aqui, para mostrar o seu trabalho de alguma maneira, mas onde é que as pessoas podem te achar? Qual é o seu Instagram? Se as pessoas quiserem te procurar também alguma expressão artística sua, onde elas podem achar? Se você quiser passar aqui pra gente, tá bom? Claro. A gente coloca um cardzinho aí bonitinho pra você. Tá bem. A rede social que eu mais uso, acho que é mais fácil de vocês me encontrarem, é o Instagram, LaísMaria2. Pode me procurar lá. Eu tenho algumas fotos de apresentações que eu fiz. Enfim, a gente pode trocar uma ideia no direct também, muito tranquilo. E também, se a gente mencionou muito a peça Perfeição aqui, é possível você assistir a peça Perfeição no YouTube. Gente, procurem ela. Se você... Lança o desafio. Presta atenção aqui em mim. Tô lançando esse desafio. Se você assistiu Perfeição e achar a Laís, tira um print e manda aqui no Instagram do Jovem Podcast, por favor. Comenta aí, eu achei a Laís no espetáculo Perfeição. Manda um print que eu preciso achar, porque eu já assisti mais de 5 vezes e até hoje eu não achei a Laís, tá bom? Mas eu estou lá. Assistam o Perfeição, pesquisem aí, Perfeição Comunidade Católica Shalom. Vocês vão lá. É muito fácil achar esse espetáculo. São 4... São 4 partes no YouTube. Isso, são 4 partes. São 4 partes. Me manda lá, achei a Laís na parte 3 de 4 partes lá, que tá no assim, minuto, né? tal. No minuto tal, pra que eu procure por ela lá, tá bom? E mais recentemente agora, então, a proposta do filme, se vocês quiserem me assistir na telinha, na Rede Cinemark, na sala mais perto de você, vai assistir Imaculê, Ela Sobreviveu pra Contar. É isso. Laís, muito obrigado. Que papo leve. Como foi tranquilo fazer esse episódio aqui com você. Quero muito te agradecer, de verdade, por você vir aqui expressar a sua experiência com o amor de Deus, falar isso para os jovens. É o intuito desse projeto que a gente está fazendo no E-Jovem, é pela evangelização, e eu tenho certeza que tudo que você for falando aqui, de alguma maneira, vai ajudar na evangelização, como a gente rezava e pedia no começo. Então, muito obrigado. Se você tiver mais alguma coisa para falar aqui, se expressar, esse espaço é para você, viu? Eu que agradeço o convite, Igor. Estou muito feliz de participar, né, do E-Jovem. Muito chique a gente essa estrutura. E acredito muito na evangelização mesmo, assim. A gente recebeu recentemente uma formação na comunidade sobre a evangelização nas redes sociais e não tem mais como dizer que a gente não está no continente digital, né? Então, a gente tem que botar a nossa cara jovem, falar sobre o amor de Deus realmente nas redes. Então, eu te parabenizo por esse trabalho, que Deus abençoe muito, que dê muitos, muitos frutos e, quem sabe, outras oportunidades eu volte aqui falando de outros temas, enfim. Com certeza. Muito obrigada. Vamos trazer todo o público do Perfeição para achar ali a Laís naquele espetáculo. E aproveito também essa oportunidade. Se você tem alguém que você pode falar assim, eu acho que essa pessoa seria muito legal de você entrevistar aí no podcast, Igor, ela tem um bom papo para trazer para os jovens, comenta aqui no vídeo, mande mensagem pra gente. Se você tem interesse, como eu falei, esse espaço foi de expressão da Laís, mas pode
pode também ser um espaço de expressão para vocês, né? Nós queremos dar essa voz. Então, se você tem interesse, quer participar, manda uma mensagem pra gente, a gente pode dialogar, conversar, ver a nossa agenda. Hoje, graças a Deus, você encontrou essa agenda com a Laís, como eu queria te trazer aqui, e o nosso papo hoje provou como realmente isso era para acontecer. Então, muito obrigado mais uma vez. Comente aí no vídeo se você tem alguém para trazer. Quero mandar mais uma vez aqueles agradecimentos especiais, personalizados campestres, que fez a nossa caneca, gente. Ficou uma coisa assim muito linda, né? Muito chique, muito chique. A gente deixa o nosso agradecimento aqui. Se você tem interesse em fazer a sua caneca personalizada, eles fazem para você. Hoje eles ainda não trabalham com essa região de todo o Brasil. Eu tô falando mais para a região aqui de São Paulo mesmo e próximo deles, né? Essa questão de frete eles ainda não estão entregando, mas a nossa Smart está, tá bom, gente? Entregamos para todo o Brasil. Se você tem interesse em adquirir o seu smartwatch num custo-benefício muito baixo, muito barato o smartwatch e com muitas funções. Eu tô assim impressionado mesmo aqui antes da gente começar, né? Quando eu falar do relógio, eu falei, nossa, eu vou ter que tirar algumas coisas que ele faz aqui, porque se eu ficar falando, eu vou ficar falando o episódio inteiro, né? Então agradeço aqui, a nossa Smart está patrocinando o Ei Jovem agora, agradeço também a BL. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram até aqui também. Aqui é o espaço de vocês. Muito obrigado por nos assistir, muito obrigado por comentar nos nossos vídeos, muito obrigado pelo apoio que muitas pessoas têm dado pra gente, por compartilhar os nossos vídeos, os nossos cortes. Eu sou muito grato a todos vocês e toda a equipe também que faz parte desse projeto. Agradece de coração. E vamos rezar, porque a gente... agradecimento a pessoas, a patrocínio, mas um agradecimento tem que ser para Deus, que proporcionou que tudo isso aqui acontecesse. Como a gente fala, isso é para Ele, é para a evangelização daqueles que são dele. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu quero te agradecer pelo dom da vida da Laís, quero te agradecer por todos que nos ajudaram neste episódio, que fizeram este projeto realmente acontecer. Agradeço por todos aqueles que estão assistindo e apresento aqui, hoje, agora, todas as intenções que cada um aqui traz. Rezo hoje, Senhor, pela evangelização do jovem, principalmente aqueles que mais precisam e necessitam. Virgem Maria, nós consagramos a Ti as nossas vidas, o nosso coração, tudo o que temos e tudo o que somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da Paz, dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, eu tenho um agradecimento especial aqui antes de terminar. Quero agradecer o meu irmão, o Ivan Júnior, que está aqui atrás das câmeras, me ajudando, fazendo a transição de imagens. Ele fez parte desse episódio, então quero muito agradecer. Assim como agradeci o meu último mesário, Gabriel, tá aqui meu agradecimento especial pro meu irmão, Ivan Júnior. Você é o cara, mano. Muito obrigado. É isso, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.